Oi, gente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, a história da viúva Glicot. Eu achei a história fascinante, cheia de altos e baixos. É óbvio que todo mundo sabe o final dessa história. E então, o que eu quero falar aqui um pouquinho pra vocês é como que foi a trajetória, né, segundo este livro aqui, desta mulher mais que empreendedora. Acho que empreendedora é um título ainda muito pequeno perto do que essa mulher fez, do que ela enfrentou. Bom, a viúva Glicot, ela foi criada, né, pela sua família, pelos seus pais, para ser uma mulher que tivesse os papéis de esposa e mãe. Acho que naquela época era muito, muito comum. Isso aqui se passa lá pelos anos de 1700, gente. Então, considerem aí o contexto que essa mulher vivia. Ela foi viúva antes dos 30 anos, tá? Ela já tinha uma filha pequena. E, com essa idade, ela não tinha ainda nenhum tipo de preparo ou qualquer experiência para gerir um negócio. A viúva Glicot era uma mulher cheia de contradições. Ela era revolucionária em alguns aspectos, mas tradicional em muitos quesitos. Ela mesmo não, mas pelo que eu pude interpretar aqui do livro, eu acho que ela era um pouco machista, inclusive, em alguns quesitos, né? É impossível rotular essa mulher, gente. Ela se casou aos 20 anos de idade, ela tinha o sonho de se casar numa igreja e tudo mais, mas em 1794, qualquer rito católico era um crime, por causa de guerras, enfim, do contexto histórico. Então, a sua família permaneceu católica em segredo. A cerimônia do casamento foi num porão. Aliás, não poderia ser mais propício, porque foi num porão que a história do vinho passaria por uma transformação. Ela e o seu marido resolveram entrar para o negócio do vinho. E era ele quem estava à frente do negócio, de tudo. E era ela quem trabalhava nos bastidores, com o seu talento de fazer as combinações das uvas, porque ela era uma super degustadora. Isso é um termo usado até hoje para pessoas que têm uma língua dotada com uma proporção muito maior de papilas gustativas, mais do que o normal do que as outras pessoas. Até que veio a ficar viúva. O motivo da morte do seu marido é um mistério até hoje. Há boatos que se suicidou porque, na época, na fase, o negócio do vinho não ia nada bem. Mas, na história, nos relatos, o que está registrado é que ele morreu de febre tifoide. Naquela época, a doença não era conhecida dessa forma. Enfim, a Viva Glicot queria continuar com o negócio, porque ela era apaixonada por vinho, pelo ramo e tudo mais, pelo que ela fazia. Mas ela precisou convencer o sogro dela para dar continuidade na empresa, porque era algo que ela realmente amava, né? O sogro reconheceu a persistência e o entusiasmo dela, mas, imagina, gente, ele deu algumas condições para que ela continuasse no negócio. Ela ia ter que se submeter a um aprendizado, teria que trabalhar pelo menos durante 4 anos com um sócio que o sogro dela, escolheria. Mais uma sociedade arranjada com um homem para ela. A primeira foi o casamento, né? Naquela época era muito comum. Bom, os negócios, gente, do vinho, tanto que há boatos que o marido dela se suicidou, né? Tinham altos e baixos, assim, inimagináveis, gente. É muito emocionante ler a história de verdade. E no começo da história, eram muito mais fases baixas do que altas. Teve uma época que ela até teve que vender as suas joias para financiar a operação da empresa. A família dela, os pais da viúva, tanto do marido dela, eram famílias tradicionais, tinham bons contatos e relacionamento. Mas isso não protegeu ela de passar por muitos baixos, tanto que teve que vender suas próprias joias. Uma coisa que ela fazia pessoalmente sempre no negócio é que ela estava sempre acompanhando o processo de produção pessoalmente, na colheita e principalmente na prensa das uvas. Ela realmente amava o processo. Ela tinha um braço direito que estava na empresa desde antes do seu marido falecer e junto com ele, né, ela conseguiu reerguer o império dos vinhos. Esse cara fazia toda a parte de viagem, viajava a Europa inteira e a Rússia. Mas enfim, foram tantos altos e baixos que teve uma vez que era sua última chance nos negócios, era a última atacada dela para aquilo, era tipo um tudo ou nada.
Os portos estavam fechados por motivos políticos e, mesmo assim, ela mandou enviar uma carga de champanhe para a Rússia em segredo. Ela tomou a decisão sozinha, corajosa, né? O seu braço direito foi dentro da carga para garantir que ia dar tudo certo. Não enviou, e nesse caso, ela não enviou qualquer tipo de champanhe para a Rússia. Ela enviou um champanhe da safra de 1811, que foi marcada como uma das melhores safras de todos os tempos naquela época. Era um champanhe mais que especial. Vale lembrar que, naquela época, as notícias eram recebidas através de cartas. Então, tudo isso, nesse sentido de comunicação, era muito devagar. Toda e qualquer decisão desse tipo tinha que ser tomada com muita antecedência. Enfim, essa carga aí chegou sã e salva. Houve muitas vezes, aliás, que se perdiam cargas por condições precárias de logísticas. E, né, essa carga que chegou lá clandestinamente foi uma carga que os russos realmente amaram e foi aí que ela começou a ter um sucesso incrível. Os russos realmente apreciavam o vinho da viúva. E foi nessa atitude de ousadia que ela conseguiu se livrar da falência e conseguiu engrenar o negócio. Depois, quando ela já havia conquistado o mercado de maneira relevante, ela ainda empreendeu em outros negócios. Ela teve banco, ela teve indústria têxtil, né? A indústria têxtil era um ramo que a família dela já tocava antes, aí parou, daí ela voltou. E só que ela teve que tomar a decisão, né, de largar esses dois ramos alguns anos depois. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisava focar em um negócio só. E porque reconheceu que o principal motivo de falência das empresas a principal, né, é a seguinte: a ambição expansionista. Ou seja, a pessoa vê que deu certo num negócio, ela acha que pode gerenciar e tocar qualquer tipo de negócio e sair abrindo tudo, né? Mas não é bem assim que funciona. Uma das decisões mais marcantes para a história de sucesso da empresa também foi que ela decidiu que nem sua filha, nem seu genro fariam parte da sucessão da empresa. Nenhum dos dois jamais tocariam, e nem tocaram, né, na gestão do negócio. Podemos dizer que deu certo, né? Ela sempre estava alerta às mudanças no clima empresarial. Mais uma vez, Barbie Nicole, que é o nome da viúva, estava à frente das tendências. Acho que esse foi um dos principais características que tornou ela uma lenda, sabe? O modelo de negócio exigia que se pensasse não mais em termos familiares, mas em termos de corporação, né? De organização, de formalização, de profissionalização. E ela acabou trazendo homens de negócios assalariados, né? Que hoje a gente conhece como uma classe de executivos, né? Ela se afastou da empresa uma época para se aposentar, mas nunca formalmente. Ela era viciada em trabalho e sempre orientou os negócios até o fim da sua vida. Ela faleceu com 89 anos. Imagina a cabeça, a atividade, né? Como ela era ativa até essa idade para continuar tocando os negócios. Bom, no livro contam muitos detalhes sobre como a sua vida passou depois que ela se afastou da empresa, né? Ela mostrou o quanto ela valorizou, continuou valorizando a sua família, mesmo que ela tenha, na sua época mais ativa, não focando muito mais no trabalho do que na família. Depois que ela se aposentou, ela conseguiu usar todo o tempo que ela não usou antes, né? Depois, quando se aposentou. E depois, quando ela se aposentou, enfim, ela conseguiu direcionar o seu tempo para satisfazer as vontades e luxos dela e dos herdeiros, até construiu um castelo enorme. Na minha opinião, ela tem 5 características que praticamente todo empreendedor de sucesso tem. Claro que nem todos têm todas em 5, mas eu acho que essa mistura é muito relevante para um negócio de sucesso. Essas 5 características, na minha opinião, depois de ler o livro, foi que ela era uma mulher muito persistente. Gente, sério, com tanto de altos e baixos que essa empresa passou, não tem como não colocar persistente na lista. Ou resiliência, que é uma palavra que está na moda também, porque para mim é praticamente a mesma coisa. Ela foi uma mulher muito exigente, ela não aceitava pouca coisa da qualidade de seus produtos, de seus fornecedores e tudo mais, ela estava sempre em cima. Ela era uma mistura de tradicional com revolucionário, ou seja, não era uma mulher que você simplesmente rotulava, ela conseguia equilibrar todos esses termos dentro da empresa e na vida dela. Era uma mulher extremamente ousada, não tinha medo. O fato de ter mandado uma carga clandestina para a Rússia, gente, que tipo de pessoa tem coragem de fazer isso, né?
E, claro, paixão, quinta característica que eu enxerguei muito nessa mulher, porque ela realmente gostava tanto do negócio, tanto do ramo, enfim, que se submeteu a pedir para o sogro, né, para dar continuidade no negócio e ainda aceitou as condições dele, que na época foi, que eu comentei antes, ter um sócio por 4 anos para ela aprender. Enfim, eu adorei a história dela, adorei a trajetória que ela teve na vida e com certeza é uma trajetória que inspira e que motiva a gente a continuar lutando pelas coisas que a gente acredita e pelas coisas que a gente mais ama. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre livros de empreendedores e empreendedoras, comenta aqui embaixo se você gostou, quais livros você indica que tem esse mesmo perfil que eu vou adorar ler também. Até o próximo vídeo.